Bom, pessoal, então a gente comentou ali a curva de Phillips com expectativas racionais. Vamos terminar esse assunto, dar uma resumida na curva de Phillips com expectativas racionais. Vamos voltar para a lousa. Então a gente viu que a curva de Phillips, baseando-se em expectativas racionais, os agentes, nós temos uma curva de Phillips vertical, tá certo? Onde a economia tende para a taxa natural de desemprego, tá? Então, os preços, a inflação pode variar e a taxa de inflação não varia, tá? Então, o que nós temos? As políticas fiscais e monetárias, elas não alteram a taxa de desemprego, tá? Não tendem a alterar a taxa de desemprego, de tal modo que, em regra, não existe o trade-off entre inflação e desemprego. Aqui inflação e aqui desemprego. Pessoal, quero frisar, eu acho muito importante frisar isso, porque eu botei aqui em regra, tá? Em regra. Aí você vai falar, pô, professor, então uma teoria com expectativas racionais, ela pode prever um trade-off entre inflação e desemprego? Pode, desde que os agentes não prevejam corretamente a inflação futura, ou então os agentes, essa racionalidade dos agentes não seja perfeita, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, vou fazer um resuminho aqui da curva de Phillips com expectativas racionais, tá? Então botar aqui pressuposto dessa teoria. Racionalidade dos agentes econômicos. Tá? Bom, curva de Phillips vertical. Curva de Phillips vertical. Taxa natural de desemprego, ou seja, a economia tende a convergir para a taxa natural de desemprego. Em regra, não há trade-off entre inflação e desemprego. Entre inflação e desemprego. Aí aqui eu vou pôr o seguinte, ó. A curva de Phillips, aí você pode falar, bom, pessoal, bom professor, a gente viu que tem várias curvas de Phillips, né? Tem a simples, tem a simples com expectativas adaptativas, com choques de oferta, viu que tem a com expectativas racionais. Qual que está certa? Qual que é a curva certa? Pessoal, hoje o que existe é a seguinte, no curto prazo, o que vale é essa curva aqui, ó. Versão com choques de oferta, no curto prazo. Agora, se a questão falar em longo prazo, você vai adotar a curva de Phillips na sua versão com expectativas racionais. Então, eu vou botar ali em cima em vermelho para deixar o slide mais organizado. Vou botar aqui curva de Phillips. Com expectativas racionais. Tá? Então, essa curva de Phillips com expectativas racionais, ela é aplicável no longo prazo. Aplicável no longo prazo. Então, se a questão vir com um papinho de que é longo prazo, você já sabe. A curva de Phillips que você vai usar é a curva de Phillips com expectativas racionais sendo vertical,
tá? Ou seja, não há trade-off entre desemprego e inflação. E, para finalizar aqui a curva de Phillips com expectativas racionais, nós temos um caso de exceção, tá? Exceção. Esse caso de exceção é o seguinte: se os agentes não forem racionais, ou não anteciparem corretamente a inflação, aí não valem as conclusões acima. Não valem as conclusões. Ou seja, se nós tivermos uma curva de Phillips com expectativas racionais, mas se a questão de prova trouxer assim, os agentes econômicos erraram as previsões. Se eles errarem as previsões, então a gente vai ter o seguinte: não vão valer essas conclusões aqui, ó. Não vai valer essas conclusões aqui. Essa aqui e essa aqui, tá? Então, ou seja, se a questão disser que os agentes não anteciparam corretamente a inflação, os agentes não são racionais, então a curva de Phillips com expectativas racionais, ela não vai ser vertical, ela não vai convergir para a taxa natural de desemprego e, em regra, vai haver o trade-off entre inflação e desemprego. Então, o que você tem que ficar ligado em curva de Phillips com expectativas racionais é o seguinte: falou em longo prazo, usa expectativas racionais, curva vertical. Falou em expectativas racionais, sem nada demais, utiliza a curva vertical. E quando utilizar a curva vertical, fala que não há trade-off, entre inflação e desemprego, tá certo? Agora, se a questão disser, por exemplo, assim, a versão com expectativas racionais não admite trade-off entre inflação e desemprego, tá certo ou errado? Aí tá errado. Por quê? Porque a versão com expectativas racionais admite, desde que os agentes errem as suas previsões, tá? Agora, se cair assim, a curva de Phillips com expectativas, na curva de Phillips com expectativas racionais, não há trade-off entre inflação e desemprego, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque ele está dizendo a regra geral. Em regra, não há trade-off entre inflação e desemprego na curva de Phillips com expectativas racionais. Essa é a regra. Agora, se falar não admite trade-off, aí está errado, porque vai admitir no caso dos agentes não acertarem as suas previsões, tá legal? Outro ponto aqui da curva de Phillips com expectativas racionais. Pode haver inflação de demanda? Pode. Pode haver inflação de custos? Pode. Pode haver inflação inercial? Também pode. Tá? Então, na curva de... Aliás, a inflação inercial não pode haver. Tá? Pode haver inflação de demanda e inflação de custos. Ou seja, se houver aumento de custos, os preços aumentam. Só que não ocorre alteração da taxa de desemprego, que a curva é vertical. Está lá na taxa natural de desemprego. Se o governo adotar políticas fiscais e monetárias expansivas, por exemplo, pode ocorrer aumento de preço, só que a taxa de desemprego não vai mudar, que a curva é vertical, está ali na taxa natural de desemprego. A inflação inercial ela não vai existir na curva de Phillips com expectativas racionais. Por quê? Porque a inflação inercial ela deriva o quê? Dos agentes provocando inflação na tentativa de se precaver do futuro. Só que com as expectativas racionais, como os agentes são racionais, esse tipo de inflação não acontece, tá? Então vou botar isso aqui no quadro também. Então vou botar aqui, ó. Botar aqui em cima. Ocorre
ocorre inflação de demanda e de custos. A inflação inercial, em regra, não acontece, tá? Bem, pessoal, então com isso, acredito que a gente bateu bem ali a teoria da curva de Phillips para começar a comentar as questões agora. Então vamos lá, questão 7. Então, vou direto para o que pede ali. Analisando a expressão acima, é correto afirmar que expressão é a da questão 7? Vou voltar os slides aqui. É essa expressão aqui, né? Então aí diz lá, letra A, mesmo que não haja choques de oferta, ou seja, a questão está dizendo o seguinte, se não houver choques de oferta, né? E que a taxa de desemprego esteja muito próxima da natural, ou seja, se a taxa de desemprego, que é U, estiver muito próxima da natural, vamos considerar que ela é quase igual. Isso aqui vai ser um valor quase zero, né? Então é isso que a questão está dizendo. A inflação não tende a desaparecer, em virtude da inércia das expectativas dos agentes econômicos. Então tá certo, né, pessoal? Olha só. Mesmo se não houver choques, ou seja, cancela isso aqui, mesmo se a taxa de desemprego estiver próxima da natural, de forma que isso aqui seja zero, mesmo assim vai haver inflação, decorrente do quê? Decorrente desse componente aqui, que é o componente inercial, né? Derivado ali, decorrente das expectativas dos agentes econômicos. Então a letra E está correta, né? Então vamos analisar o erro das outras alternativas. Letra B. A taxa de inflação está correlacionada positivamente com a taxa de desemprego e negativamente com a inflação esperada pelos agentes econômicos. É o contrário, né, pessoal? A inflação ela está negativamente relacionada com a taxa de desemprego, né? Eu vou escrever essa equação de novo aqui para deixar ela mais simples, né? Para ficar mais limpo aqui. Então você tem inflação, botar a letra B. Inflação esperada menos desemprego, desemprego natural, mais choques de oferta. Então olha só, a taxa de desemprego tem um sinal de menos. Aqui é B, né? E a inflação tem um sinal de mais. Então as duas variáveis caminham em sentidos opostos. Se a inflação cresce, a taxa de desemprego cai, né? Então, a inflação e a taxa de desemprego, elas estão correlacionadas negativamente. Já a taxa de inflação e a inflação esperada, elas estão o quê? Positivamente relacionadas. Aqui é sinal de mais, aqui é sinal de mais. As duas caminham no mesmo sentido. Se essa aqui sobe, essa aqui também sobe. Então, é o contrário aí, na letra B. O certo seria... A taxa de inflação está correlacionada negativamente com a taxa de desemprego e positivamente com a inflação esperada pelos agentes econômicos. Vamos ver a letra C. A taxa de inflação será sempre constante, qualquer que seja o desemprego cíclico e mesmo na presença de choques de oferta. Não, pessoal, não existe isso. A inflação será sempre constante. Ela pode ser constante? Pode, mas não dá para afirmar que ela será sempre constante, tá? E aí diz o seguinte, qualquer que seja o desemprego cíclico. O que é o desemprego cíclico? Desemprego cíclico é o desemprego que decorre da insuficiência de demanda agregada. Tá? Desemprego cíclico é o desemprego que ocorre quando a renda da economia está baixa, a produção da economia está baixa. Qual a medida para o governo combater um desemprego cíclico? É políticas fiscais e monetárias expansivas. Tá? Aqui foi só para você entender o conceito de desemprego cíclico. Letra D. Se os agentes econômicos tiverem expectativas racionais, o governo terá êxito em reduzir rapidamente a inflação, anunciando medidas de política monetária ou fiscal restritivas da demanda agregada. Mesmo que os agentes não se convençam que tais medidas serão realmente implementadas. Pessoal, ali na expectativa,
curva de Phillips com expectativa racional, a gente viu que com expectativa racional, a curva de Phillips ela vai ser vertical, certo? Aqui tendendo para a taxa natural de desemprego. Então, se os agentes tiverem expectativas racionais, a inflação ela não vai depender da taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego é única aqui, ó. Ela converge para a taxa natural de desemprego. E a inflação ela vai variando aqui sem depender dessa taxa de desemprego, tá? Então, por isso, está errada a questão, tá? Porque não dá para afirmar que o governo vai ter êxito em reduzir a inflação anunciando medidas de política fiscal monetária restritivas, mesmo que os agentes não se convençam que tais medidas serão realmente implementadas. Por quê? Porque na expectativa racional, a inflação não depende, ela não existe essa relação entre não existe essa relação obrigatória entre as políticas fiscais e monetárias e a taxa de inflação, tá? E para finalizar a questão 7, vamos ver o erro da letra E. A taxa de inflação tende a diminuir quanto mais próxima a taxa de desemprego estiver da taxa natural. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, quanto maior o desemprego, tá? Quanto maior a taxa de desemprego, maior vai ser a taxa de inflação, tá? Então, a questão, aí o correto seria o contrário. Por quê? Quanto maior a taxa de desemprego, menor vai ser a taxa de inflação, tá? Ou seja, quanto menor o desemprego, ó, vou desenhar a curva de Phillips aqui. Aqui a curva de Phillips, aqui o desemprego. Quanto menor o desemprego, maior vai ser a taxa de inflação. Ó. Um desemprego aqui, próximo do zero, vai ter uma taxa de inflação alta. Tá? E como a taxa natural de desemprego ela é consistente com o pleno emprego, é uma taxa natural baixa, né? Então nós temos o seguinte, a taxa de inflação ela tende a aumentar quanto mais próxima a taxa de desemprego estiver da sua taxa natural. Tá legal? Então, questão 17, que é uma questãozinha complicada, tá? A gente vai resolver algumas questões de curva de Phillips bem complicadas daqui para frente, que caíram em provas para economista, tá? Então, o gabarito da questão 7 a gente viu aí, é letra A. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente continua com mais questões de curva de Phillips. Até lá.